Várias vezes aqui no canal que a gente conversou sobre diabetes, eu citei a contagem de carboidratos e todas as vezes em que eu citei a contagem de carboidratos, algumas pessoas me mandaram mensagem e comentários perguntando como que funciona, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda têm o tratamento com doses fixas de insulina e algumas pessoas são diabéticos tipo 2 ou tem outro tipo de diabetes que não aplica insulina, mas que ao mesmo tempo se beneficiariam muito dessa estratégia nutricional. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre contagem de carboidratos e se você quer saber sobre esse assunto é só continuar assistindo esse vídeo. Então a primeira pergunta a ser respondida é: o que é contagem de carboidratos? Como eu falei no início do vídeo, a contagem de carboidratos é um tipo de estratégia nutricional utilizada para auxiliar no tratamento do diabetes, de qualquer tipo, tá, gente? Não precisa ser necessariamente uma pessoa que faz uso de insulina. Se for qualquer outro tipo de diabetes que não faz uso de insulina, consegue se beneficiar e muito da contagem de carboidratos. E essa estratégia nutricional, obviamente, auxilia muito na melhora da qualidade de vida do paciente e também aumenta bastante a nossa flexibilidade alimentar. Desde o início do meu diagnóstico, desde 2014, quando eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1, eu já faço a contagem de carboidratos. Eu tive muita sorte de ter encontrado uma médica que entendia um pouco disso e ela foi me passando as informações que ela tinha a respeito disso. Então eu sempre fiz doses flexíveis de insulina quando eu ia me alimentar. Mas tem muitas pessoas que me seguem, inclusive, que já me falaram que ainda utilizam dose fixa de insulina. E a dose fixa de insulina é como se fosse um tratamento mais engessado e a contagem de carboidratos está meio que no outro oposto, que é um tratamento muito mais flexível e que te dá muito mais variabilidade alimentar e que também te ajuda a tomar decisões melhores na sua alimentação. É importante enfatizar que a contagem de carboidratos ela não foi feita simplesmente para você comer bolo, doce, sorvete e tudo que tem de açucarado na face da terra e não ter alterações na sua glicemia. Obviamente que existe sim essa facilidade quando você faz uso da contagem de carboidratos, porque você consegue comer alimentos que sejam mais gordurosos, que sejam mais ricos em carboidratos simples e mesmo assim a sua glicemia se manter estável. Porém, ela não foi desenvolvida para isso. Ela foi desenvolvida exclusivamente para, na sua alimentação saudável, você poder escolher o que você quer comer e ter mais flexibilidade sem ficar dependendo de sempre comer a mesma coisa e sempre aplicar exatamente a mesma quantidade de insulina. E, obviamente, ainda assim, manter a sua glicemia estável a maior parte do tempo, né? Aumentar a quantidade de tempo no alvo. Então vamos lá. Como esse vídeo é uma introdução à contagem de carboidratos, eu vou falar para vocês um pouquinho de como que funciona a nossa alimentação no geral. Na nossa alimentação, a gente tem 3 tipos de macronutrientes que estão presentes em basicamente tudo que a gente come, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. A base da contagem de carboidratos é entender que 100% dos carboidratos eles são convertidos em glicose no nosso sangue de 15 minutos até 2 horas depois que a gente se alimenta. As proteínas, cerca de 30 a 60% delas são convertidas em glicose no nosso sangue cerca de 3 a 4 horas depois de serem consumidas. E as gorduras, cerca de 10% delas se converte em glicose no nosso sangue cerca de 5 horas depois que a gente consome. É importante entender que para adotar a contagem de carboidrato, você precisa ser um paciente disciplinado, que estuda e que também tem uma equipe muito forte multidisciplinar te acompanhando, ou seja, o seu endocrinologista e um bom nutricionista que entenda de diabetes. Sem essas ferramentas e sem ser um paciente disciplinado, ser um paciente que mede a sua glicemia com bastante frequência, que faz as aplicações corretas de insulina, que tem dedicação na hora de fazer a contagem de carboidratos, você não vai ser um paciente indicado para aprender isso, porque você tem sim um risco um pouco maior quando você faz a contagem de carboidratos. Deixa eu explicar. Sem atenção na hora de fazer a contagem de carboidrato, a gente pode acabar aplicando insulina a mais ou a menos do que a gente precisa para aquela refeição, e isso pode acarretar diversos
diversos problemas muito sérios e, obviamente, nos prejudicar bastante. Por isso, é importante você ter disciplina para aprender tudo isso, para estudar bastante, para realmente aplicar isso no seu dia a dia e também ter uma boa equipe que te suporte e te ajude nos ajustes de dose e também nos ajustes da sua alimentação. Para começar o estudo da contagem de carboidrato, você primeiro precisa entender onde cada macronutriente se posiciona, ou seja, entender basicamente o que cada alimento tem de gordura, proteína e de carboidrato. Para entender também sobre a contagem de carboidrato, você precisa quebrar esse mito de que só alimentos ricos em carboidratos que vão afetar a sua glicemia. E aí vai a pergunta que não quer calar: como que a gente sabe quanto de carboidrato tem em cada alimento? Quanto de carboidrato, proteína e gordura? Todos os alimentos têm uma coisa que se chama composição nutricional. Existe uma ferramenta que se chama TBCA, que é a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos. E nessa tabela a gente encontra informação nutricional de basicamente tudo que tem na face da Terra. Também aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o Manual de Contagens de Carboidratos da SBD, que é o manual oficial da SBD, que também tem uma lista bem grande de alimentos para você consultar e poder saber quanto de carboidrato tem em cada alimento. Mas também existem alguns aplicativos. Eu não sou muito fã de indicar o aplicativo porque você precisa ter muito embasamento teórico antes de começar a usar o aplicativo, justamente porque pode haver alguma informação errada no aplicativo e você confiar 100% no aplicativo nunca é muito bom. Então é legal que você consulte tabelas oficiais que sejam confiáveis, que realmente a fonte da informação esteja ali certa para você começar a contar carboidrato e depois você usa os aplicativos aí que a gente tem disponível. Eu já uso os aplicativos porque, né, gente, fazem 6 anos que eu faço contagem de carboidrato, então eu vou saber se alguma coisa estiver muito fora do normal ali. Para interpretar a tabela nutricional dos alimentos, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro de tudo é se atentar no tamanho da porção daquele alimento. Muitas vezes nessas tabelas, por exemplo, tem uma banana média, e aí do lado tem a gramagem dessa banana média. Aí às vezes a banana tem 80 gramas, mas nem toda banana tem 80 gramas, isso a gente sabe, né? Então o ideal é que você confira na tabela, pese o seu alimento até você ter o seu olho treinado para aquela quantidade de alimento, para você entender, ó, essa banana tem 100 gramas, mas aquela outra ali tem 80, porque ela é menor e tudo mais. Então, no começo, é sempre importante você pesar esse alimento para quando você, por exemplo, não tiver uma balança disponível, você poder bater o olho e saber mais ou menos qual é o peso daquele alimento. Então, o tamanho da porção é uma coisa que interfere muito na contagem de carboidratos. Então, uma colherzinha de sopa de arroz é diferente de uma colher de servir de arroz, né? Então, se você colocar uma colher de servir de arroz, vai ter em média ali 70 gramas de arroz, e uma colher de sopa vai ter 10 gramas de arroz. Então, olha a diferença e olha a quantidade de carboidrato a mais que você vai ter de diferença entre uma porção e outra. Então, é importante sempre se atentar no tamanho da porção. O segundo fator para você se atentar bastante é na quantidade total de carboidratos. No começo da contagem de carboidratos, né, nas primeiras etapas, a gente vai primeiro somente se atentar nos carboidratos. Depois a gente passa para um modo mais avançado, que é a contagem de proteínas e gorduras e como que a gente consegue converter isso em dose de insulina e como que a gente faz essa aplicação. Mas isso, obviamente, no começo vai ser primeiro focando nos carboidratos, porque são eles que vão ser convertidos em glicose no nosso sangue mais rapidamente. Mas beleza, sei a quantidade de carboidrato e pesei o alimento. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você se atentar também na quantidade de fibras desse alimento. Por quê? As fibras, elas são carboidratos não digeridos pelo nosso corpo. Então, elas obviamente passam pelo processo de digestão, mas eles não se transformam em glicose no nosso sangue. E quanto mais fibras tem num alimento, mais lenta vai ser a digestão desses carboidratos, mais lenta vai ser a conversão desses carboidratos em glicose no nosso sangue. Então, é importante a gente prestar atenção na quantidade de fibras, porque tem muitas pessoas que precisam subtrair a quantidade de fibras da contagem de carboidrato, justamente porque senão vão ter hipoglicemia. Então, eu, por exemplo, que tenho uma alimentação vegetariana, eu consumo muitas fibras no meu dia a dia. Então, se eu aplicar a total de insulina da quantidade de carboidratos do meu prato sem fazer a subtração dessas fibras, eu acabo tendo hipoglicemia, justamente porque é muita fibra e esse carboidrato vai ser digerido muito lentamente pelo corpo. Então, eu vou aplicar a dose de insulina que em 15 minutos ela já vai começar a fazer
fazer efeito e esse carboidrato vai levar aí 3 horas, 2 horas e meia para ele começar a se transformar em glicose no meu sangue. Então, eu sempre fico atenta na quantidade de fibras. E é assim, mais ou menos, que a gente começa a interpretar uma tabela nutricional de alimentos para a gente começar a aplicar a contagem de carboidratos na nossa vida. A contagem de carboidratos, na minha opinião, ela é a melhor estratégia nutricional que existe para controlar a glicemia e para você ter uma vida mais saudável e mais tranquila. Porque, além dela te trazer muito mais qualidade de vida, ela também te traz muito mais consciência a respeito daquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não faz uso de insulina, você passa a partir da contagem de carboidratos a entender todo o alimento que você consome, qual dele que vai interferir mais na sua glicemia, qual vai dar o pico maior, e você vai, a partir disso, fazer escolhas alimentares melhores para manter os seus níveis de glicemia mais estáveis. Então, a contagem de carboidratos não é, ao contrário do que muita gente pensa, somente para você se entupir de insulina e poder tomar um pote inteiro de sorvete sem que a sua glicemia suba. Ela é exclusivamente para que você tenha mais consciência da sua alimentação e também mais qualidade de vida, podendo optar entre alimentos saudáveis o que você quer comer. Por exemplo, entre um arroz integral ou um macarrão integral. São duas coisas que têm quantidade de carboidratos diferentes e eu tenho doses individualizadas de insulina para cada um desses alimentos. Então é super importante para realmente você ampliar a sua cartela de alimentos na vida, né? Para você aprender efetivamente a contagem de carboidrato, existem algumas formas. Primeiro de tudo, você pode buscar um nutricionista que seja especialista em diabetes. Nesse momento de isolamento social, a Deise Santiago, que é a nutricionista que me acompanha, ela tá podendo fazer atendimentos online. Então, em qualquer lugar do país que você estiver, você pode consultar com a Deise. Eu vou deixar os links dela e as informações dela aqui embaixo na descrição desse vídeo. É uma super nutricionista, eu gosto muito dela, eu já tô acompanhando com ela há quase um ano. Então, assim, pra mim, ela é uma das melhores indicações para vocês consultarem. Existe uma outra forma também que você pode aprender contagem de carboidrato fazendo um curso de contagem de carboidratos. A Noeli Dantas, que é uma nutricionista também com diabetes tipo 1, que, assim, faz um trabalho excelente na internet. Ela também tem um curso de contagem de carboidratos super completo, que também ensina a contagem de gorduras e proteínas na contagem de carboidratos. Como é que a gente faz para converter essas gorduras e proteínas em dosagem de insulina, né? Como é que a gente faz para fazer a continha ali para aplicação de insulina. Então, é um curso excelente, super completo. Também vou deixar os links da Noeli aqui na descrição desse vídeo para você poder conferir, caso seja uma coisa que te interesse. E são duas nutricionistas que eu indico de olhos fechados e que, assim, se vocês quiserem consultar com qualquer uma das duas, eu tenho certeza que vocês vão estar em ótimas mãos. E a última forma de você aprender a contagem de carboidratos, que não substitui, tendo uma boa nutricionista, não substitui você não ter um bom endocrinologista que também entenda de contagem de carboidratos para te passar as doses de insulina. Porque muita gente não sabe, mas a contagem de carboidratos não é nada sem ter um ajuste de dose, caso você seja um diabético tipo 1 que utiliza insulina ou qualquer diabetes que aplica insulina nas suas refeições. Então você precisa de um médico te acompanhando justamente para poder fazer esses ajustes finos nas suas doses de insulina, para que você consiga consumir as suas refeições livremente, fazer as suas escolhas alimentares e ainda assim manter os seus níveis de glicemia estáveis, tá? Então, o médico em primeiro lugar e depois você procura uma nutricionista que te auxilie na questão de aprender a fazer contagem de carboidratos, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje da introdução da contagem de carboidratos. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí como é que funciona a contagem de carboidratos no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais, que eu tô sempre por lá respondendo vocês, batendo um papo lá no direct do meu Instagram. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para entenderem um pouquinho de como que funciona a contagem de carboidratos. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!